No dia 17 de outubro de 2024, um misterioso vídeo foi postado no canal Rochas 313, versão 1. Nesse vídeo, nós somos apresentados ao jogador principal, o Rochas, e ele mal sabe, mas esse exato mundo em que ele está guarda um terrível segredo. Mas bom, eu não quero dar muitos spoilers, pois essa história é de fato interessante. Então é por isso que eu peço para que você se sente aí, pegue algo para comer, beber, pois hoje eu vou contar para vocês a história do canal Rochas 313. O primeiro vídeo dessa série começa até que comum. De cara, esse querido aqui se apresenta e nos é revelado que ele é o próprio Rochas 313. Com isso, o Rochas decide fazer um pequeno tour pelo mundo que ele tem no Roblox, junto com o seu amigo Cap Zero. Rochas então apresenta primeiro a casa dos dois, uma casa laranja não muito grande, mas que os dois pretendem mudar isso no futuro. Saindo da casa, vemos a área externa, onde está praticamente vazia, algo que os dois também pretendem mudar. E só pra não dizer que não tem nada, no lado de fora temos um jardim meio cagado e uma pequena fogueira, somente. Com isso, Rochas 313 se despede da gente e é assim que esse primeiro episódio acaba. Tudo normal, tudo lindo, vamos pro próximo episódio. O segundo episódio já começa diferente, pois além do Rochas, temos o tão citado Cap Zero, que eu vou chamar apenas de Cap para facilitar. E assim como o primeiro vídeo, esse segundo tem o mesmo intuito, apresentar o mundo deles. Desde o primeiro vídeo, muitas coisas mudaram, como por exemplo, o interior da casa, que agora está inteiramente decorado. Além disso, o lado externo do mapa ganhou mais árvores e uma grande tenda ao lado da fogueira. Tendo apresentado tudo isso, os dois se despedem e assim o vídeo acaba. E ok, sendo sincero com vocês, esse próximo episódio, o versão 3, tem o mesmo padrão dos episódios anteriores. Então eu vou ser mais direto. Do segundo pro terceiro episódio, não mudaram muitas coisas. Eles apenas adicionaram uma barraquinha de limonada e um lago. Pra que eles precisam disso? Eu não faço ideia. Tendo apresentado tudo isso, o Rochas pede uma coisinha bem simples pra gente. Tem apenas uma área que tá completamente vazia. E ele queria algumas opiniões sobre o que colocar ali. Ok. Que merda foi essa? Do nada, em meio à conversa de Rochas, uma mensagem criptografada aparece nas legendas do vídeo bem rapidamente e logo some. Então tá, vamos ver o que isso pode significar. A gente pega esse código, faz um reboleixo desgraçado e pronto. Temos um link de um vídeo não listado do canal. E com certeza absoluta, esse é o vídeo mais diferente até agora. O vídeo começa com o que parece ser o mapa do Rochas e do Cap, porém em uma outra perspectiva. E cá entre nós, uma perspectiva bastante distorcida, pra dizer o mínimo. Depois de um tempinho sem acontecer nada, quem aparece é o próprio Rochas, que começa a fazer a introdução do vídeo anterior. Só que o Rochas acaba errando algumas coisinhas na hora de digitar. Com isso, nos é revelado que o Rochas é BR, galera. Isso mesmo, o cabo é brasileiro e eu nunca iria imaginar algo do tipo. Mas enfim, escrevendo em português agora, ele reclama de ter errado o texto e fala que ele vai ter que recomeçar do zero. Mas antes disso, ele fica se perguntando o que ele pode colocar naquele canto vazio. Ele pensa um pouco e chega na conclusão que ele vai conversar com o Cap antes, ele é melhor construindo do que ele. E assim, esse vídeo acaba. E ok, ignorando o fato do Rocha ser brasileiro, temos algo no mínimo estranho aqui. A principal pergunta no ar é a seguinte: quem diabos está observando esses jogadores? Será uma pessoa, um vírus, o próprio Tinhoso? Bom, não sabemos ainda. É por isso que eu peço para que você segure na minha mão e confie em mim, porque daqui pra frente, queridos, é só pra trás. O vídeo começa e vemos que o nosso querido Cap voltou. E esse episódio, diferentemente dos outros, não está aqui para mostrar o mapa e sim discutir o futuro dele.
Rochas pergunta para Cap se ele tem alguma ideia do que fazer com aquele espaço vazio no mapa. Cap responde dizendo que não faz ideia e pergunta para o amigo se ele recebeu alguma ideia boa nos comentários. Rochas responde que recebeu a ideia de fazer uma loja de doces, mas os dois não gostaram muito da ideia. Papo vai, papo vem. Cap pergunta ao Rochas se ele tá sofrendo com um lag no mapa, o FPS dropando, o jogo travando de vez em quando, e o Rocha responde que sim, ele tá sofrendo com esses problemas. O que ele mesmo acha estranho, já que não era pra isso tá acontecendo. Mano, atrás de você, olha pra trás. Simplesmente do nada, surgiu uma puta árvore enorme bem onde tava aquele espaço vazio. Cap pergunta se foi o Rochas que colocou aquilo ali, e o mesmo responde que não foi ele. Mas agora, se não foi o Rochas, nem o Cap, quem diabos colocou isso ali? A primeira coisa que a gente consegue notar nesse vídeo é a qualidade dele. Desde que essa árvore nasceu, as coisas ficaram ainda mais lagadas do que antes. Os dois, ainda assustados e enfrentando esse lag maldito, tentam entender o que tá acontecendo. Rochas fala que algum vírus possa ter entrado no mundo deles. Cap responde que é bem provável, mas eles ainda não sabem como esse vírus poderia ter entrado nesse mundo. Cap chega a perguntar se o Rochas colocou um modelo grátis dessa árvore ali, mas o Rochas diz que não, tudo que tá no mapa foi inteiramente construído por eles. E em meio a suposições e mais conversas, o Cap chega mais perto da árvore e simplesmente grita assustado. Rochas pergunta o que tá acontecendo e o Cap apenas pede para que ele chegue mais perto da árvore e escute ela. Rochas faz isso e o que escutamos é no mínimo bizarro. Ok, nitidamente essa árvore tá viva. Assim que os dois chegaram mais perto dela, deu pra ouvir como se fosse um coração batendo, ou algum sistema interno ainda mais complexo que a gente nem imagina o que seja. Mas enfim, seja o que for, eles definitivamente não querem essa árvore no mapa mais. Com isso, Rochas apela para o editor de mundos do Roblox, e lá dentro ele tenta tirar essa árvore à força. Esse vídeo é bem incomum, pra ser sincero. Nele, Rochas não tá no mapa que estávamos acostumados, e sim em um outro jogo chamado Chaos Canyon. E enquanto ele jogava, um amigo dele chamado Dash Lives apareceu um pouco preocupado, pois ele tinha visto todos aqueles vídeos e estava por dentro da situação. Os dois conversam sobre tudo que tá rolando e descobrimos que o Rocha até mesmo reportou todos esses erros à própria Roblox, que simplesmente não respondeu. Dash pergunta sobre o Cap e o Rochas responde dizendo que ele preferiu se ausentar um pouco da internet, pois a cabeça dele já tava ficando dodói das ideias. Dash deseja melhoras ao Cap e fala uma coisinha que, pelo menos em mim, levantou uma pulguinha atrás da minha orelha. Abre aspas, mesmo que essa situação seja realmente assustadora, ela é meio interessante. E ok, a conversa segue normal, nada muito relevante. E assim, esse vídeo acaba. E tá, a principal coisa desse vídeo foi o Dash, um personagem completamente novo e ainda um pouco misterioso. Sobretudo, um pouco suspeito. Mas enfim, vamos para o próximo episódio. O vídeo começa e a gente não precisa de muito pra entender que o clima desse lugar não tá legal. O Rochas, claramente abalado, nos fala que ele quer dar alguns avisos. A primeira coisa é que todos os vídeos desse canal daqui pra frente serão sobre essa bendita árvore. Ele até queria fazer outros vídeos de coisas diferentes, mas ele simplesmente não consegue. Segunda coisa, algumas coisas mudaram no mapa, mas não foi nem ele e nem o Cap que modificaram, e sim o próprio jogo, como por exemplo, aquele jardim que ele estava cultivando desde o primeiro episódio. Ele simplesmente desapareceu.
terceira coisa, o Cap volta logo, apesar de estar bem mal com toda essa situação. E olha que o mapa começou a se modificar sozinho agora. O Rochas nem imagina como será a reação do Cap quando ele contar. Quarta coisa, o Dash, aquele mesmo cara do vídeo anterior, pediu ao Rochas que o mesmo adicionasse um amigo dele chamado Calvin 2009. Ele irá ajudar na investigação do que tá rolando. E depois de um longo tempo em silêncio, Rochas pede desculpas caso o vídeo tenha parecido que ele é um lunático e pirado. Na realidade, ele só tá cansado. E com isso, ele se despede e o vídeo acaba. Esse episódio já começa meio tenso. De cara, conseguimos ver o Cap e o Rochas. Os dois estão no fatídico mundo onde tudo tá rolando, conversando sobre quais serão os próximos passos daqui pra frente. O Cap tá claramente desconfortável com toda essa situação e, para além disso, ele tá muito puto. E pra vocês terem noção do tamanho do desespero desses dois de descobrirem o que tá acontecendo, o Rochas foi até um fórum pedir ajuda. Mas como era de se esperar, ninguém acreditou nele. E a única pessoa que o respondeu chamou ele de mentiroso. E tá, mesmo que isso seja frustrante, guarda essa informação na sua cabecinha, pois ela vai ser muito importante. Enfim, papo vai, papo vem, Rocha começa a mostrar os estragos que essa árvore tem feito no mundo. Começando pelo pequeno jardim que se foi completamente, indo até o interior da casa, que também tá completamente vazio. Cap fica incrédulo ao ver isso e completamente sem acreditar que isso tá acontecendo, e justo com eles. Eles só queriam um mapa normal. Cap caiu em algum limbo, e assim que ele caiu, o mesmo rapidamente começou a gravar a sua tela. Afinal, eles estão registrando tudo possível para que nada escape. E quando é cortado para a tela do Cap, vemos que ele está em um mundo novo, completamente bizarro e com uma estrutura estranhamente parecida com a da árvore. Além de ser um labirinto completamente estranho, tendo, obviamente, apenas um caminho certo. E após tanto andar, isso aqui acontece. Eu não tenho palavras. Ok, muita informação pra processar, puta que pariu. Bem no finalzinho do vídeo, onde tá rolando a bagaceira toda, aparece rapidamente algumas imagens. Então vamos analisar elas aí em ordem. Essa é a primeira imagem, e apesar de eu não fazer ideia de onde seja esse cenário, isso não importa muito agora, pois bem no canto inferior direito, temos um código ASCII. Traduzindo esse código, nós conseguimos um link que nos leva a um post que diz o seguinte, abre aspas, escapou. Eu não sei como aconteceu, mas escapou. Agora tá no jogo de outra pessoa. Todo mundo no escritório tá em pânico. Eles estão tentando tudo o que podem pra tentar conter novamente, mas não tá funcionando de jeito nenhum. Estou começando a me sentir inquieto. Lembra que o Rochas entrou em contato com a Roblox pra pedir ajuda? Pois então,
Essa foi a resposta do próprio Roblox perante essa situação. A segunda imagem é de algo que eu simplesmente não sei identificar, e embaixo um texto enorme escrito vida. A terceira imagem é de uma espécie de um labirinto, possivelmente o mesmo labirinto que o Cap teve que enfrentar. E novamente temos um texto embaixo, só que dessa vez esse texto diz uma mera ilusão. A quarta imagem é o lago do mapa. A quinta imagem é apenas algumas plantas e por último, mas não menos importante, a sexta imagem, que é simplesmente uma árvore. Esse episódio começa de uma forma até que nostálgica, eu diria. Quem nunca viu um tutorial que começasse por essa tela que atire a primeira pedra? Rochas pede desculpa por esse começo meio esquisito, mas ele precisava nos dar um contexto muito importante para depois a gente assistir o que vai acontecer. Rochas fala para a gente que esse vídeo apenas surgiu por conta do Dash, aquele mesmo cara lá de trás. Ele acabou não podendo comparecer na investigação junto com o Calvin09, por isso, Rochas decidiu ele mesmo tomar uma iniciativa, já que nem o Dash, nem o Calvin, nem mesmo a própria Roblox ajudando ele vai ter que se virar. E a ideia que o Rochas teve é até simples, porém promete. Ele, juntamente com o Cap, vai tentar se comunicar diretamente com a própria árvore. Para isso, o Rochas fez uma maracutaia do cacete ali, que resumindo, faz com que este NPC aqui tenha uma conexão entre os jogadores e a própria árvore. Então, a cada pergunta que o Rochas fizer, as respostas aparecerão na cabeça do NPC. Então vamos lá. Primeira pergunta é apenas para verificar se o NPC tá escutando. E ele tá. A segunda pergunta é: qual o seu nome? E o NPC responde: Nosoi. Pesquisando para ver se esse Nosoi tinha algum significado, eu acabei achando isso aqui. Os Nosóis são espíritos da doença, da praga e da enfermidade. E ok, a conversa vai continuando e a terceira pergunta é: de onde você veio? E o NPC responde: sede. Assim que ele responde, um glitch acontece na tela. E nesse glitch nós podemos ver bem rapidamente um pedacinho de uma URL. Sendo mais específico, podemos ver um link do Imgur. E esse link nos leva diretamente para essa imagem aqui. Um print de um fórum do Roblox que mostra alguns usuários reclamando que a sede principal do Roblox foi fechada. E tá, lembra daquela imagem que eu falei que eu não fazia ideia do que era? Então, essa pode ser a resposta para ela. A sede do Roblox que foi fechada. Mas agora, por que ela foi fechada? Acho que na altura do campeonato a gente pode assumir que é por conta dessa árvore. Mas como pode isso ser tão forte? E tá, sabendo disso, Rochas pergunta onde exatamente fica essa sede que o NPC falou. E ele responde: aqui. Pensativo, Rochas faz uma pergunta deveras interessante para o NPC. O que você quer da gente? E ele responde: seeds. Obviamente os dois ficam confusos com essa resposta e eles pedem uma explicação do que diabos ele queria dizer com aquilo. Mas é óbvio que ele não responde. Claro, nem tudo nessa vida pode ser tão fácil. Após ser completamente ignorado, Rochas pergunta o que aconteceu com as construções que simplesmente desapareceram. E esse filho da puta me responde: crescimento. O que isso significa? Rochas pergunta como ele veio parar nesse mapa e o NPC responde: vigília. Cara, assim como eu e você nesse momento, Cap fica completamente confuso com essa resposta. E já sem paciência, Rochas pergunta o que ele é. E o NPC responde: nada? Sim. Ele simplesmente não respondeu. Na verdade, ele pelo visto escolheu não responder, indo completamente contra a teoria dessa porra ser só um sistema fudido. Ele parece estar vivo. E bom, é exatamente isso que o Rochas pergunta para esse NPC. E da mesma forma da pergunta anterior, ele também não responde essa. Ainda muito confuso, Rochas pergunta como é que ele foi parar para dentro do jogo. E finalmente essa criatura responde algo. Mas é claro que não seria uma resposta normal. Espalhar. Essa foi a resposta do dito cujo. E eu aposto que assim como o Cap e o Rochas, você aí do outro lado já tá ficando estressado com esse vai e vem que nunca acaba. Além de respostas completamente sem sentido. Afinal, espalhar. Como assim? Espalhar o quê?
alguns dias se passaram desde todo aquele caos. Sendo mais específico, 5 dias. Cap elogia o lugar, ao mesmo tempo que pergunta o porquê do diabos o Rocha tá em um mundo completamente vazio. Rocha responde falando que não é nada demais e que ele tá ali apenas para treinar sua construção. E recentemente ele tem jogado outros jogos além do Roblox, como por exemplo Half-Life 2 e Left 4 Dead. Não vou mentir, este homem é deveras sábio. Depois de algum tempo de conversa, Cap, meio receoso, faz uma pergunta que com certeza eu e você também queríamos saber. Onde tá aquela árvore? E o que aconteceu com ela? E respondendo suas perguntas, meus amigos, nem o Rocha sabe direito. Afinal, desde que tudo aquilo aconteceu, ele privou o mapa e nunca mais entrou. Rochas percebeu que quanto mais ele investigava, mais louco ele ficava por aquilo. Com o passar do tempo, aquela coisa iria dominar completamente a mente dele. Desde então, o que o Rochas fez foi ignorar que aquilo tinha acontecido, ignorar o mundo que aconteceu e ignorar qualquer coisa que tivesse qualquer relação com aquilo. Ele tá cansado. Porém, mesmo que o Rochas tenha desistido da investigação, 2 outras pessoas ainda não deixaram pra lá. E essas pessoas são Dash e Calvin. Quando eles descobriram que o Rochas iria privar o mundo, eles imploraram para o mesmo não fazer aquilo. Eles realmente queriam investigar a fundo toda essa parada. E como o Rochas não queria deixar o amigo triste, ele decidiu deixar o mundo público, entrando apenas algumas vezes para acompanhar a investigação dos dois. Em reação a tudo isso, Cap fala que não sente uma vibe muito boa vindo do Dash. O Rochas argumenta falando que ele é um cara da hora e... que merda é aquilo ali na frente? Eu tentei tanto fugir disso, mas acho que não tenho escolha. Me desculpe, eu só preciso ir embora. Eu odeio isso. Como dito no título, esse vídeo é de fato um grande recap de tudo que aconteceu enquanto o Rochas ficou fora do YouTube. Ele ficou esse tempo sem gravar por conta da situação que tá acontecendo, mas ele acha que é de responsabilidade dele informar isso pra gente. Primeira coisa, e com certeza uma das mais importantes, é que o mundo deles, de uns tempos pra cá, tem ficado ainda mais perturbador. Tudo mudou. O céu agora é vermelho, as árvores que antes tinham folhas agora não tem mais, são só troncos enormes no meio do vazio, e o sol que antes brilhava alegremente, agora brilha de uma maneira anormal, parecendo apenas uma bola brilhosa no céu. E além disso, a segunda coisa que ele fala é sobre algo que eu aposto que você se esqueceu. Aquele post no fórum do Roblox. Bom, lembra que eu te pedi para você se lembrar dele? Então, esse post simplesmente foi apagado. Vendo essa situação, o Rochas foi atrás de saber o motivo do seu post ter sido apagado pelo Roblox, mas ele não obteve resposta nenhuma. Na altura do campeonato, o Rochas já tá ficando maluco e suspeitando que até a própria Roblox está envolvida nisso. Mas enfim, deixando as teorias da conspiração um pouco de lado, que não são tão mentiras, Rocha diz que desde que aquela pequena árvore apareceu no mundo do deserto, ela começou a se multiplicar cada vez mais. Vendo isso, o Dash propôs um teste ao Rochas. O teste se consistia em simplesmente no Rochas criar um novo mundo do zero, não construir nada e apenas esperar para ver se aquela pequena árvorezinha iria crescer nesse mundo. E adivinha? Ela nasceu. E com o passar do tempo, essas árvores começaram a crescer cada vez mais e começaram a deixar os mundos ainda mais estranhos. E mesmo que o Rochas queira desistir dessa investigação, ele não pode, pois qualquer mundo que foi infectado por essas árvores não podem ser apagados mais. E tá, com essas informações que temos, nós podemos ir para o próximo vídeo. Esse episódio, sendo o mais curto da série, mostra o estado que tá o mundo original, onde tudo começou. O céu tá vermelho, o jogo tá todo travado e o áudio tá completamente bizarro. Simplesmente parece outro lugar. Um lugar completamente sem vida, sem propósito, um lugar completamente corrompido. Na descrição temos uma sequência de letras esquisitas, mas como nós já sabemos, nada aqui é por acaso. Pegando essas letras e tacando como um link no site Pastebin, nós temos o seguinte diálogo: 28 de junho de 2010.
Jesus Cristo, cara. Meus ouvidos estão zunindo. Estou abrindo o mapa de novo. Certo. Só espero que não faça aquele barulho alto. Que porra, ainda tá lá. Eu nem salvei isso. Vou ligar pro John. E ok, temos alguns pontos importantes de se ressaltar. Esse diálogo aconteceu um ano antes de sequer o primeiro vídeo da série ser gravado. O que indica que toda essa treta com a árvore, os erros, a contaminação, não é algo novo. E o que com certeza mais chama a nossa atenção é o seguinte: quem são as pessoas do diálogo? E bom, fazendo uma leve pesquisa, eu descobri os nomes dos fundadores do próprio Roblox, David Basinski e John, de sobrenome difícil que eu não sei ler. Definitivamente esse problema é bem pior do que imaginávamos. Algo que nem mesmo os responsáveis pelo próprio jogo conseguiram resolver. E na verdade, eles parecem estar querendo esconder isso o mais rápido e o mais fundo possível. E cara, essa situação consegue ficar cada vez pior. O vídeo começa e, diferentemente do que estamos acostumados, agora acompanhamos o Dash e o Calvin. Eles estão aqui exclusivamente para investigar a situação. E como já feito antes, eles conectaram um NPC na árvore para que assim ele possa responder suas perguntas. Mas simplesmente não funciona. Eles tentam mais um pouco, mas o NPC nem se move. Cansado daquilo, Dash simplesmente sai da sala, falando que tudo isso era uma perda de tempo. Mas assim que ele sai da sala, isso acontece. Calvin, atual Space, tá? Ele trocou de nick, caiu no labirinto. E depois de andar por muito tempo, se perder inúmeras vezes, ele encontra a melhor pessoa para a situação, o Dash. Sid, é bom te ver. Eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe a sua importância? Você sabe o seu propósito? Você é um grão de areia no grande esquema das coisas. Mas eu posso mudar isso. Você será transformado em algo maior. Você vai crescer. Você vai descobrir o seu propósito. No entanto, esse não é o momento certo. Mas logo, logo será. Mais vida. Espalhar. Crescer. Você vai entender assim que a sua hora chegar. Adeus. Na descrição, assim como no vídeo anterior, temos uma sequência aleatória de palavras que, se jogar em um link do Migur, vemos a seguinte mensagem: um diálogo entre Dash e Calvin. No diálogo, vemos que Calvin foi claramente forçado pelo Dash a continuar com a investigação. E somando isso com o fato de tudo que já vimos até então, o interesse esquisito do Dash de se aproximar desse caso, de investigar ele, só me faz achar que ele de alguma forma está intimamente envolvido com isso. E eu não tenho medo nenhum de dizer que eu tenho quase certeza que Dash é, na verdade, a cabeça por trás desse parasita. Ele é o responsável por tudo isso. Ou não. Nesse vídeo, o Rochas conversa com a gente, assim como já aconteceu antes. Só que dessa vez, ele quebra completamente as nossas pernas. Esse último vídeo que vimos foi uma completa ilusão, pois aparentemente o Dash que vimos naquele vídeo não era o verdadeiro, e sim uma cópia que a própria árvore fez dele. E por conta dessa situação, tudo está desmoronando. Cap vai ficar um tempo offline e até mesmo o Rochas quer dar uma pausa disso tudo, o que o Dash não apoia nem um pouco. Com isso, ele se despede. Eu não entendo, eu já fiz de tudo. Deletar um mapa não funciona. Eu quero parar, mas eu não quero deixar ele triste. Eu me sinto paranoico. Por que eu? Por que ele tá desse jeito? Ele nunca foi assim. Deve ser o estresse. Eu espero que ele esteja bem. O título desse vídeo faz jus a ele, pois sim, esse vídeo é inteiramente uma conversa, sendo mais específico, uma conversa entre Dash
e Rochas. Lembra que no último vídeo o Rochas mencionou a pausa que ele queria dar e a reação do Dash quanto a isso? Pois então, nesse vídeo nós vemos isso na íntegra. Rocha explica os motivos dele de querer dar essa pausa, pois ele tá ficando maluco com toda essa história e ele só queria alguns diazinhos de paz. Dash simplesmente não aceita isso. Fala que o Rochas não tá entendendo a proporção que isso tudo tá tomando e insiste para que o Rochas continue na investigação. Eles começaram a ter progresso só agora, mas mesmo com os pedidos de Dash, Rochas priorizou a sua saúde e decidiu se afastar por um tempo. Dash fica puto com isso e fala para que o Rocha só fale com ele quando ele tiver voltado, encerrando assim a conversa. Na descrição temos novamente um link que nos leva para o Peixe Bean, e lá vemos outro diálogo dos criadores do Roblox. E esse diálogo em específico apenas comprova a minha pequena teoria. 21 de julho de 2010. Sinto que você tá sendo paranoico demais. Eu entendo suas preocupações, Carter, mas não podemos arriscar a segurança da plataforma encerrando a investigação. David, isso não fez nada por quase um mês. Você não acha que já teria feito algo? Devíamos simplesmente deixá-lo em paz. Não sabemos quais são as capacidades dessa coisa. Ela pode só estar esperando o momento certo. Baixar a guarda pode causar problemas sérios. Não sei, cara. Só tô preocupado com a nossa segurança. Só isso. Posso te garantir que não há nada com que se preocupar. E logo embaixo desse diálogo, temos um outro link do Imgur, que quando abrimos ele, nós somos levados para essa imagem aqui. Abre aspas, nada para se preocupar. E é com tudo isso que essa série acaba. E cara, que jornada foi essa? Mesmo que essa série tenha acabado por aqui, ainda temos muitas coisas para teorizar. Além de que eu tenho certeza que ela não acabou de fato. Mas antes de eu comentar a minha teoria, qual que é a sua? Deixa ela aí embaixo nos comentários, aproveite e se inscreve também que ajuda demais. Mas tá, vamos lá. O que eu acho de tudo isso? Simples, Dash nunca foi apenas um investigador. Ele sempre esteve envolvido nisso, de um jeito ou de outro. No começo parecia ser só um cara curioso demais, insistente demais. Mas agora eu tenho quase certeza que ele é parte essencial dessa coisa. Pode não ser o criador, mas com certeza é um dos responsáveis por manter esse parasita vivo. Desde o início ele nunca quis parar, nunca aceitou se afastar dessa coisa. E nunca sequer considerou que o Rochas pudesse estar certo ao querer dar um tempo. Porque pra ele, o tempo era o problema. Quanto mais tempo se passava, mais risco ele corria. E olha que coisa engraçada. A árvore fez uma cópia dele. Quer dizer, das duas uma, ou o Dash já estava tão envolvido nisso que ele foi engolido pelo próprio parasita, ou ele sempre foi parte disso desde o começo. Pensa comigo, e se Dash não fosse mais humano? E se em algum momento dessa investigação ele tivesse cruzado um limite sem volta? Ele próprio pode ser um hospedeiro, um vetor, ou pior, a própria manifestação do parasita. O jeito que ele reagiu ao afastamento do Rochas, o desespero, a obsessão, isso não é um comportamento normal. E aí entra o diálogo do Peixe Bean, aquele entre Carter e David, dois desenvolvedores do Roblox. Carter estava preocupado, achava que era paranoia continuar insistindo nessa investigação, que não fazia sentido nenhum mexer com algo que aparentemente não tinha feito nada por um mês. Mas David, ele se recusava a baixar a guarda. Ele acreditava que essa coisa estava apenas esperando o momento certo de agir. E agora me diz, o que aconteceu logo depois? Exatamente, a coisa agiu. E Dash foi a peça central de tudo. Ele pode ter sido um dos primeiros a serem pegos, ou ele pode ser a própria coisa disfarçada o tempo todo. Seja como for, o ciclo continua. Carter queria parar, Rochas queria parar, mas sempre tem alguém que não deixa. Sempre tem alguém que insiste, que obriga e que espalha. E é aí que eu me pergunto, será que essa história realmente acabou? Ou será que nesse momento ela só tá esperando a próxima pessoa curiosa demais aparecer? E é com esse questionamento que eu me despeço de vocês. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like que ajuda demais. E eu vejo vocês numa próxima. Beijão!